Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso programa Destravando a Sua Vida com a Numerologia. Hoje nós vamos falar sobre os números que destravam a sua autoconfiança. E aqui você aprende a destravar sua vida usando a numerologia. Eu sou Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga. Há 13 anos eu venho trabalhando com essa ciência e ensinando pessoas a destravarem a sua vida usando segredos numerológicos. Então, fique aqui até o final, porque hoje essa live é para você. Se você está passando por esse momento de baixa autoconfiança, de não sabe como vai fazer, aqui nós vamos conversar hoje sobre esse assunto, né? Se a sua autoconfiança está lá embaixo, se você não aposta mais nas suas potencialidades e ainda pensa que a situação, que o momento não ajuda em nada, que está tudo muito difícil, fique comigo, porque esse assunto vai te ajudar bastante. Você vai ficar sabendo quais são os números que destravam a sua autoconfiança. Será que uma pessoa pode perder a autoconfiança realmente? Se perde, como ela pode reconquistar essa autoconfiança, destravar essa autoconfiança? O que será que está pegando? O que aconteceu lá no passado, né, que pode ter traumatizado e agora está dificultando aí a sua atuação, a atuação dela na vida hoje, no seu momento presente? Então, o que aconteceu? Será que traumas são esses? Que bloqueios são esses? O que será realmente que faz com que uma pessoa perca a sua autoconfiança? E eu já digo para ir pegando papel e caneta, porque é tão importante fazer algumas anotações. Uma palavrinha que a gente ouve pode ser uma semente que faz a sua vida começar a destravar hoje, que faz a sua autoconfiança também renascer, né? Crescer, desabrochar novamente, que é esse o nosso interesse. Esse tema hoje é uma oportunidade para quem quer entender esse momento angustiante, essa situação muito desconfortável, incrivelmente desconfortável, né? É para quem busca uma solução. Eu quero te mostrar a real possibilidade de você fazer com que sua autoconfiança cresça, renasça, aumente e venha fazer sua vida ficar muito melhor, né? E esse quadro, então, que você está passando agora, é preciso que você o compreenda. E aí a gente precisa entender o nosso processo, né? O que está acontecendo com a nossa vida. Quando a gente está com a autoconfiança minada, o que costuma acontecer? Costuma que a gente não age, né? Então nós temos um período de inação, ou então a gente costuma ter ações muito brandas, fraquinhas, sem energia, né? Que não movimentam realmente a nossa vida. E essas ações fracas, inadequadas, pequenininhas, né? Elas promovem em nós estados realmente angustiantes, depressivos, e nós não queremos nada disso. Por isso essa aula é tão importante para você hoje, porque eu quero te ensinar como melhorar a sua autoconfiança usando a numerologia, como destravar a sua vida usando a numerologia. Porém, eu gosto também de falar, né, que é preciso entender que numerologia não é adivinhação, não é sorte, né, não faz milagre na vida de ninguém. E isso é da maior importância entender, porque, no geral, as pessoas estão buscando milagres. Elas querem milagres, né, mas não é assim. A numerologia é a ferramenta mais poderosa que eu já encontrei de autoconhecimento e autossuperação. Mas ela não faz milagres em si. A informação, ela não faz milagres na sua vida, a menos que você a aplique, né? Então isso precisa ficar bem claro. Você, pela numerologia, tem um caminho perfeito, você consegue realmente trazer de volta sua autoconfiança e desbloquear sua vida, destravar sua vida, mas é preciso aplicar o que você aprende, né? Então não dá para usar os números como amuletos, como muita gente faz, né?
pôr um número aqui, pôr um número ali, achar que vai resolver. Todo número tem sua energia, mas é uma energia que você adiciona na sua vida, mas não pratica, ela vai te deixando pesada. Então não resolve. Então preciso esclarecer esses pontos-chave para que você tenha o maior sucesso se vier optar por usar essa ferramenta. Você vai precisar fazer diferente de como está fazendo. E o bom é que você vai saber exatamente o que fazer e como fazer, né? Por isso eu abracei essa ciência e por isso eu estou aqui nesse momento trazendo essas informações para você que já reparou que não está dando conta sozinha, né, sozinho, de fazer as transformações necessárias. Eu gosto também de falar que o meu trabalho é um compromisso. Eu tenho esse comprometimento de ajudar as pessoas a encontrarem maneiras eficientes de agir, né? É preciso entender a própria situação. Eu quero te mostrar isso, quero te mostrar a profundidade, o alcance que tem essa ciência maravilhosa. Assim, para você que quer a sua autoconfiança de volta, podendo ter a orientação perfeita para o seu caso particular, então, essa live é para você realmente. Essa aula vai te ser muito útil. Então, fica até o final para você compreender tudinho, direitinho, não deixar escapar nada, para você saber como que vai agir, né? Aí eu te peço, compartilhe essa live, deixe também seu comentário, faça sua pergunta, participe, porque muitas vezes a gente consegue trazer maior esclarecimento quando vocês participam, né? Então a gente abre um leque assim, né, de possibilidades que talvez não fossem abertas, vocês não trouxessem a sua necessidade. O que você tem dúvida agora? Qual que é a sua busca, não é? Então, qual que é o benefício que essa aula te traz hoje? Simples assim, ela é um veículo, né, onde eu vou te ensinar a destravar sua vida usando a numerologia. Eu vou te mostrar como você vai restaurar sua autoconfiança. Olha que coisa boa. Qual que é o benefício dessa aula de hoje? Hoje você vai entender, né, a sua vida, as circunstâncias, o caminho que você vai poder seguir para conseguir restaurar sua autoconfiança. Isso é belo demais, isso é muito bom, todo mundo está procurando isso, mas nem todo mundo está achando. Então você aqui está tendo essa oportunidade, e isso é realmente maravilhoso, né? Então é só benefício. Quando você começa a entender a sua vida, é só benefício que você tem quando você começa a entender as suas circunstâncias, quando você vislumbra o caminho que você precisa seguir, né? Isso tudo, quando fica claro, você consegue ter atitudes objetivas, atitudes práticas, porque sem elas é impossível, a gente não consegue caminhar, não é? Então, aquelas coisas que a gente não estava enxergando e a gente começa a enxergar, essa aula hoje pode te ajudar a enxergar coisas que você não estava enxergando antes e que estavam te impedindo grandemente de ir à frente, né? E é interessante que quando a gente começa a mencionar essas coisas, as pessoas vão identificando, elas nunca tinham pensado, mas elas encontram assim essas atitudes e essas circunstâncias pelas quais elas passaram, que estavam travando a vida delas e abaixando a autoconfiança. Quando eu falo todas essas coisas, acontece, muita gente enxerga, mas negligencia, não dá valor, ou então não sabe de imediato como fazer, o que é agir, como agir, e deixa para lá. Então, quando nós fazemos isso, de deixar para lá algo que a gente percebeu, que a gente se deu conta, mas encontrou uma objeção, quando a gente faz isso, a gente precisando de achar um caminho de recuperação, né? A gente está atrasando a nossa jornada, e isso faz aumentar o nosso sofrimento. Então, para você ver como é que a gente entra em sofrimento desnecessariamente. Então, às vezes a nossa confiança está tão baixa que a gente não tem a coragem de olhar para aquelas coisinhas que a gente está percebendo que a nossa intuição está trazendo. Para acabar com tudo isso é que eu tenho feito esse trabalho, né, de disponibilizar para vocês tudo que eu sei para poder ajudar vocês a se recuperarem.
e a voltar a trilhar, né, uma jornada muito boa, muito legal, que transforma a sua vida em algo produtivo, em algo útil, né, em algo rico e belo. Quem é que não quer isso, não é verdade? Então, você primeiro precisa entender que não basta entender, né, e não saber como fazer. Então, a gente precisa descobrir essas duas coisas. Entender para resolver, a primeira. E a segunda, se eu não souber como resolver, não adiantou eu entender. Porque às vezes eu entendo, já entendi claramente, mas ainda não descobri como vou fazer para sair disso. Então é preciso saber exatamente. Aí a questão é a seguinte, né? Todo mundo tem um mapa e na sua jornada. Ninguém nasceu para atravessar um território, que é a vida terrena, se não tiver um programa, se não tiver um rumo para chegar, um plano, né, de ação, um plano para essa existência. Porque se tiver, fica tudo fácil. Se não tiver, é um caos. Quando a gente se sente perdido, significa que a gente não está entendendo que nós temos um plano para viver aqui na Terra, todo marcadinho, perfeitinho, basta seguir. Mas quem que sabe disso? Ninguém sabe disso. É como eu contei na live passada, a vizinha falou, se a gente soubesse os planos de Deus para a nossa vida, esse plano existe, todo mundo tem o seu, mas ninguém sabe dele, pouca gente sabe dele. Desde o século passado começou a ser divulgado aí esse tipo de ciência, que é a ciência esotérica, que traz do oculto para nós as informações que foram escondidas de nós, porque não interessava que a gente tivesse progresso. A gente sendo uma pessoa desequilibrada, nós rendemos muito, muito para interesses, né, aí na Terra. Então nós precisamos deixar de ser esse escravinho, né, esse inocente útil, errando sempre, sofrendo sempre e arcando muito aí com tratamentos e remédios e tudo mais, para poder ver se pega um pezinho, né? Então todo mundo tem um programa de vida para seguir. E isso é o que a numerologia faz, ela nos mostra esse programa. Claramente, cada pessoa tem o seu, né, e a gente encontra esse programa com cálculos através do nome e da data de nascimento. Então, todo mundo tem um caminho a seguir. Como não sabe nada disso, fica batendo a cabeça. Nós batemos a cabeça o tempo inteiro, fazemos errado o tempo inteiro, achando que estamos fazendo certo, não é? Então, não é bem assim, a gente realmente não tem feito o certo, senão estaríamos todos felizes, contentes, e não é assim que está acontecendo. A maioria de nós está completamente desalinhado e vivendo fora do seu propósito de vida, né? E eu sempre te pergunto, o que você prefere, se resgatar sua autoconfiança e destravar sua vida, ou continuar aí se achando a última das criaturas, né? Cheio de fragilidade, cheio de derrota, e não ver aquela luzinha no fim do túnel que todo mundo quer encontrar. O que você prefere? É preciso escolher. Então, quando eu estou aqui falando essas coisas com vocês, eu estou conscientemente gerando para vocês uma oportunidade de refletir sobre a vida e de entender que há um caminho que pode ser seguido, tá? Isso é a coisa mais importante, né? Então, como exemplo, eu quero contar para vocês o caso. É um cliente que chegou para consulta, ele já estava na faixa assim, dos 50 anos, e a vida completamente travada, autoestima lá embaixo, autoconfiança lá embaixo, né? Só que os números deles, gente, é tão interessante, porque os números dele indicavam que ele era um excelente gestor de pessoas, de negócios. Ele nasceu para negociar, para ter negócios, para gerenciar negócios, né, pessoas. E não era o que estava acontecendo, sabe? E ele não tinha timidez. Olha que interessante. Qual que era o perfil? Um senso crítico muito elevado, porque muito objetivo, com muita clareza sobre a vida, as suas circunstâncias, então grande objetividade. Aí ele não conseguia conviver com as pessoas normais, entre aspas, porque normalmente as pessoas não criticam as circunstâncias da vida,
o porquê que as coisas acontecem aqui na Terra dessa forma, daquela forma, né? E as pessoas que têm esse número, elas são objetivas, elas não se perdem, né? Nessas coisinhas que todo mundo se perde hoje em dia, né? As pessoas hoje querem ir para o boteco, querem beber, querem transar, querem estar na moda, enfim, uma quantidade de coisas, e as pessoas não davam conta de ficar misturado com isso, esse tipo de assunto, esse tipo de comportamento. Então foi se isolando. E aí, o que acontece? Se você não tem convivência, você não tem oportunidades de trabalho. E ela também não conseguia arranjar emprego. A idade, para ela, era um entrave. Ela acreditava assim. E também a nossa sociedade, a gente até vê isso mesmo, né? Mas não significa que é impossível ter um emprego. Então você percebe, uma pessoa que qualquer prosa não alimenta ela, qualquer vivência também não agrada, então a pessoa foi se isolando, né? E aí é uma pessoa que está fora da caixa, não se adapta com essa vida de todo mundo. Então ela não buscava cultivar relacionamento nenhum. E ela poderia destravar a sua vida. Se ela iniciasse um negócio, ela poderia começar com vendas. Quantas pessoas hoje estão muito bem, milionárias, que começaram vendendo meia dúzia de canetinha? Está cheio de histórias de empresários aí na internet. Eu mesma ouvi inúmeras. Várias pessoas começaram vendendo canetinhas, outros começaram vendendo bombons, e elas iam aumentando a quantidade. Já que venderam meia dúzia, então aplicaram em 12. Já que venderam os 12, aplicaram em 24. E assim foram. Então, assim, a pessoa que tem o tino e ela enfrenta, ela vence, mas as pessoas não tinham esse gosto, não queria fazer isso, falava em vender para essa pessoa, ela entrava em pânico. Ela entrava em pânico. Por quê? Qual que é a imagem de vendedor que tinha na cabeça dela? Aquela pessoa chata, insistente, que fica querendo te colocar coisa e querendo te empurrar a mercadoria de qualquer forma e fica meia hora ali conversando na sua cabeça. E as pessoas detestavam esse perfil. Então falava que ela poderia sair da sua circunstância vendendo coisas. Nossa mãe, era um problema. Então, olha só que situação, uma pessoa com grande potencial completamente travada. Por quê? Porque tinha esse senso crítico muito elevado e não conseguia conviver com o geral da população. E também no mapa dela a gente via dificuldade de tomar iniciativas, então ela acabava acomodando. Então, juntava com a crença de limitante, né, que vendedor é chato. Pronto, as pessoas não saíam do lugar, sem contato, sem convivência, com dificuldade de tomar iniciativa. E com essa crença duas crenças limitantes. Porque eu sou velho, é difícil arrumar emprego. E vendedor é chato. Então vocês veem que como que uma pessoa pode sair do lugar se ela está com esse estado mental, não é? Por isso que é importante, né? Por isso que eu gosto de estar aqui comentando essas coisas com vocês, que pela numerologia a gente descobre onde que está o ponto, onde a pessoa está travada, onde ela está errando. Né? E com uma pessoa desse tipo, como foi esse cliente, foram muitas conversas, para poder ela entender que ela precisava conviver, para poder ela entender que ser vendedor não precisa ser chato, pode ser um vendedor interessante, um vendedor cativante, que ele mostra o seu produto de uma forma que a pessoa entende que ela até necessita dele, não é? Então, há vendedor e vendedor. Então, olha só, um potencial desperdiçado, fazendo com que a autoconfiança vá lá para baixo e ela não sabe reagir, né? Então, como que a gente faz, né? Aí, o meu papel é mostrar, então, o perfil, né, que cada pessoa tem, e as dificuldades, os dons, os talentos, e como é que ela vai exercitar cada talento, cada potencial, o que ela precisa investir, como que ela precisa investir neles, né, para poder destravar a vida. Então, é possível ou não é? Não só é possível, quanto é fácil. Cristina, parece fácil, mas não é. Mas é possível, então, se você não quiser achar fácil, mas eu te falo que é possível. Agora, volta a pergunta, o que você prefere?
né, enfrentar uma jornada de transformação, fazendo o que deve ser feito, ou continuando do jeito que está. Então, gente, a vida nossa é nas nossas mãos, nós temos que fazer escolhas diariamente. Diariamente a gente tem que estar escolhendo coisas, e aqui na Terra não dá para não enfrentar, sabe? Se não enfrentar, não vai não. Se não enfrentar, não vai. Mas com a autoconfiança lá embaixo, como que a gente enfrenta? Eu não acredito em mim, não acredito no meu potencial, não acredito que a vida vai me absorver, que o mercado vai me absorver. Então, não tem jeito. Mas é escolha. Eu posso ficar assim, ou posso falar, não, chega. Eu agora pego minha vida na minha mão e vou resolver isso de qualquer jeito. Se você está aqui me ouvindo, é porque isso deve ter passado na sua mente. Chega de ficar por baixo. Chega de ficar perdendo, chega de não poder fazer nada, chega de não ter circunstância boa na nossa vida, chega de ficar doente, não é? A criança pede coisa e não pode ter, porque o pai responde não tem dinheiro. Que coisa difícil, que coisa chata, essa criança cresce com uma sensação de que não tem jeito. Ela cresce achando que a vida é ruim, é miserável, que não tem saída. E esse pai não queria passar isso para esse filho, mas está passando. Então nós temos que nos alertar, não é? Que nós podemos mudar a nossa vida e temos que correr atrás, porque se não correr não vai conseguir. Quantas vezes eu tenho falado aqui que nós podemos destravar a nossa vida usando esses conhecimentos, mas se eu não tiver a coragem de vir aqui, ouvir, né? Você chegar aqui, me ouvir, gastar uma hora do seu tempo aqui, outras vezes, quantas vezes precisar, sua mente ir abrindo, para você ir colocando suas ideias no lugar, para você ir se inspirando, não é? Isso é prática de espiritualidade que ninguém tem. Hoje ninguém quer saber. Ninguém quer saber, as pessoas hoje só querem viver a vida material, que é atender aos prazeres dos sentidos, comer, beber, transar e dormir. É isso que as pessoas querem hoje, elas não querem se espiritualizar, elas não querem ouvir a voz da consciência, mas a alegria de viver está nesse nível aqui, não é no nível de baixo, entendeu? Os níveis dos sentidos são prazeres passageiros. E não raro, a pessoa que tem demais os prazeres passageiros, elas se desgastam, elas ficam neurotizadas, elas ficam sem perspectivas, porque não constroem nada de útil. Então, se você não parar um pouquinho para vir ouvir essas coisas, você não vai sair. Me desculpe eu falar assim, mas essa é a verdade, você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. E eu creio que vocês que estão aqui me ouvindo já entenderam pelo menos um pouquinho disso que eu estou falando, senão vocês já tinham ido embora, né? Então, o meu desejo é mostrar que tem um jeito melhor de viver a vida do que ficar entrando para descrença, né? Para angústia de ficar com a vida travada. Então, aí vai ficando cada vez mais. Tem coisa melhor para fazer, não é verdade? Então tem um jeito certo de lidar com a situação, um jeito melhor de lidar com isso, que é procurar o conhecimento certo, que é procurar a oportunidade certa, né? E eu te digo mais, que sozinho ninguém sai. Todas as vezes eu falo, sozinho ninguém sai do seu problema, porque se saísse já teria saído. Por que não saiu então? Porque não sabe como, não é nem porque não quer, é porque não sabe como. Aí na hora de procurar como, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho tempo para ver live, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu começo a ler, eu durmo, se eu for ficar escutando essas lives eu durmo na hora. Olha quanta objeção, não é? Exatamente, né, Cláudio? Chega, gente, chega, eu só destravei minha vida o dia que eu falei para mim, chega. Eu tinha uma questão, uma doença física que eu tinha que resolver, médico não resolvia, eu tive que falar, chega. Eu fui pelos meus próprios caminhos, eu estudei coisas até para eu descobrir como que eu ia me curar, porque a medicina não me curava, eu só gastava dinheiro. Então, olha, a nossa vida é nas nossas mãos, não é? Então nós temos sim que procurar caminhos mais adequados. E isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero te ensinar a destravar sua vida usando a numerologia, porque ela funciona, mas ela não pode ser usada como sorte.
né, uma coisa mágica. Não, é um caminho de autoconhecimento e autossuperação. Edilene, atitude, né? Verdade, atitude. Mas se eu estou com a autoconfiança lá embaixo, eu não consigo tomar atitude. Não é verdade. Mas preciso encarar mesmo assim. Sentar aí na sua cadeirinha, me ouvir, anotar pontos importantes, refletir sobre eles depois, né? Gente, eu só posso dizer assim que todo resultado que eu colho aqui no meu trabalho, na minha própria vida em primeiro lugar, né, é só coisa boa. É só coisa boa quando a gente se abre para a vida, quando a gente se abre para a grandeza de tudo, quando a gente se abre a perceber coisas além dos prazeres dos sentidos, a gente começa a achar o rumo. Então, eu convido vocês, continuem me seguindo aqui, curta esse perfil, salva aí as dicas todas que eu dou, compartilhe com as pessoas, você tem amigos, você tem familiares, compartilhe com essas pessoas que você ama, porque nós precisamos fazer muita gente entender que pode destravar a vida e que precisa, senão a humanidade não sai desse ponto triste. Gente, que a gente chegou num ponto deplorável. Quem que vai fazer isso mesmo? Cada um de nós. É cada um de nós, né? E como eu encontrei esse conhecimento que é espetacular e que foi a melhor ferramenta que eu encontrei para ajudar a mim mesma e aos meus pacientes, é por isso que eu estou aqui, né, convidando vocês para seguir esse caminho também. Porque seguir esse caminho você tem resultado, se fizer, né, o que é mostrado. Então, precisa de você encontrar um jeito de lidar com a sua situação, e só tem um jeito que é começar do começo, entender a sua vida, para você saber como que vai resolver, e não se acomodar por causa das dificuldades, feito o meu cliente lá, tinha estado muito tempo se acomodando por causa das dificuldades. Né? Ele tinha dificuldade de tomar iniciativas, ele tinha que aprender então a enfrentar isso, a tomar as iniciativas dele. Mas não tinha coragem, não tinha ninguém incentivando, porque ele também não ouvia ninguém, não é? Então, olha que situação triste. Então, se todo mundo conseguisse sair sozinho disso, já teria saído. Mostrei para vocês, o maior erro é esse, se acomodar, não procurar ajuda logo de cara, né? Quando vê que não está saindo do lugar, já devia se alertar e falar, nossa, preciso de encontrar alguma coisa. Então, ficar dependendo de outras pessoas é algo torturante, gente. A nossa autoestima vai lá para baixo quando a gente vê que a gente não tem a capacidade de, por nós, dar passos, poder fazer despesas que tem vontade, que necessita, não tem que ficar dependendo de familiar, dependendo de ajuda. Quando que nós vamos sair disso? Nós vamos desejar profundamente. Nós precisamos mais do que desejar, sim, que a gente precisa aspirar. Enquanto a gente não aspira, nenhum desejozinho vai tirar a gente do lugar. Nenhum sonho vai tirar a gente do lugar. O que tira a gente do lugar não é sonho, é projeto. Não é? Então nós precisamos nos alertar. Não adianta querer ajuda se não houver essa decisão de eu vou fazer o que eu preciso. Eu estou disposta a procurar o caminho certo para mim. Então, se o seu coração te pede para achar um caminho que funciona de verdade, você precisa começar a fazer o que é certo, né? Achar o que realmente vai te ensinar a destravar a sua vida e tornar você dono do seu destino, dona do seu destino e do seu nariz. Nossa, bom demais! Não dá para perder essa oportunidade, né? Que é o que eu estou te mostrando aqui. Eu quero te ensinar a destravar a sua vida usando a numerologia, para você recuperar de verdade a sua autoconfiança, porque você vai começar a fazer o que é certo, vai começar do começo, vai começar entendendo sua vida, quando começar a entender os seus números pessoais. Então, quais são os números que vão fazer aumentar a sua autoconfiança, que vão te levar a resgatar a sua autoconfiança? Os seus números pessoais, que você precisa conhecer, para saber como que vai aplicar cada um no seu dia a dia. É começar a aplicar e começar a destravar. Porque fazendo o que é certo, o resultado certo vem.
não é? Então, esses seus números vão restaurar a sua autoconfiança. Só de você ficar conhecendo não vai ajudar tanto. Você vai precisar fazer o que eles indicam. Então, 2 passos, né? Conhecer e aplicar. São 2 pilares, tá? E aí você vai aplicando e vai recuperando a sua autoestima, a sua autoconfiança e recuperando também as suas conquistas, as conquistas que estão previstas pelos seus números lá no seu mapa numerológico. Palavras para guardar para a vida, gratidão. Então, Cláudio, justamente essas palavras são para guardar para a vida, né? Porque eu estou te mostrando que eu descobri com muito sofrimento e com muito estudo, e depois com muita prática, né? E olha que eu não posso te falar que eu estou no nível perfeito. Eu consegui todo dia, eu aprendo um pouquinho. Todo dia uma coisa nova me alerta. Então a consciência nossa vai se expandindo, a nossa compreensão vai se ampliando. E se a nossa compreensão não se ampliar, a gente não tem coragem para enfrentar a dificuldade que está lá no nosso mapa, mostrando que a gente precisa vencer, que a gente nasceu com essa dificuldade, que está lá no nosso código genético, e a gente tem que curá-la antes de sair dessa vida. Então, olha a importância desse entendimento, né? Então, todo dia você aplicando um pouquinho desse conhecimento na sua vida, dos que os seus números vão te mostrar, ali na frente você vai estar com muitas conquistas e nem vai se dar conta de qual foi o dia que elas começaram a chegar. Porque a gente não precisa ter pressa. Isso que eu falo sempre, não tenha pressa. Tenha definição, tenha atitude. Todo dia um pouquinho, não te onera. Você não precisa realizar a mudança de um dia para o outro. Você vai começando a se treinar, a praticar os números seus que estão na dificuldade, todo dia um pouquinho. E quando você vê, você terá caminhado um tantão. Gente, isso é belo demais. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Não tenha pressa, não precisa correr, mas precisa dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo, então, que hoje eu quero deixar para você você ouviu a história, se não ouviu, assista a live depois e veja a questão das crenças limitantes e das dificuldades do nosso mapa, não é? Aí você, tendo visto isso, faça uma listinha. Quais são as suas dificuldades que você precisa enfrentar e vencer? Quais são as crenças limitantes que você precisa transformar? Acabar com elas e colocar no lugar pensamentos fortes que te ajudem a acreditar na vida e a fazer sua autoconfiança realmente crescer novamente. E quero deixar como conclusão que o caminho certo para você destravar sua vida, o melhor que eu conheço até hoje, foi a numerologia, então esse é o melhor caminho. Muito obrigada pela atenção, pela audiência, eu espero ter deixado aí alguma inspiração. E